Olá, olá, meus alunos aí de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Todo mundo animado aí, determinado para conhecer a banca no CEP. Vamos lá, você tem que conhecer o terreno que você vai pisar. Tem que conhecer a banca. Por quê? Porque os assuntos, eles não mudam. Você compra um livro, uma apostila em PDF, tá lá, poderes, atos administrativos. Aquele assunto serve para a banca CESP, serve para a banca FCC, serve para a FGV, SESGAN Rio, VUNESP, diversas bancas. O assunto é o mesmo, poderes não vai mudar conforme a banca não. O que vai mudar é a forma de cobrar, é a linguagem utilizada. E é isso que vamos aprender aqui no nosso curso. Vamos entender o fundamento, a base, a logística aí da banca no CEP, uma banca regional do estado do Piauí, com questões boas, e a gente vai trabalhar aqui diversas questões, entendendo realmente esse fundamento. Vai perceber que a banca segue uma linha de raciocínio, e quando você consegue entender essa linha de raciocínio, as questões ficam, ó, você resolve facilmente. Logo, logo você mata a questão e pronto. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso curso aqui. Direito Administrativo quebrando a banca no CEP. Deixo aqui as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail para qualquer dúvida, meu site aqui. Qualquer dúvida aí para entrar em contato. Então vamos lá. Simulado 1, banca no CEP, professor Soares. Eu recomendo que você resolva as questões antes. Baixe aí o material, tente resolver, mesmo que você não saiba, mas chuta. Né? Facilita, já está exercitando o seu cérebro aí. Então vamos lá, vamos conhecer essa banca aí. Diversos concursos aí, Polícia Militar do Piauí, Polícia Civil do Piauí, Cefaz do Piauí, tudo está cobrando, sendo feito pela banca no CEP. Então vamos lá. Antes disso, antes de resolver a primeira questão, vamos conversar um pouco sobre essa banca. Rapidamente, um minutinho aqui. A NUCEP, já trabalho com ela há bastante tempo, é uma banca boa. Dificilmente vem uma questão nula de direito administrativo das questões que eu separei aqui para vocês. Teve 4 ou 5 que foram anuladas, que realmente as questões são muito bem elaboradas. Quanto a isso, a banca NUCEP é muito boa. Ela costuma seguir uma linha de raciocínio e repetir algumas questões. Vocês vão verificar isso. Nas próximas aulas, quando a gente for resolver uma questão, você vai pensar, poxa, não foi resolvida não. Você vai observar o ano. Foi cobrado em 2006, depois em 2009 cobra de novo. Não é da mesma forma, não é Ctrl-C, Ctrl-V, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, a mesma essência. Você aprendendo aqui, pronto, já vai servir para diversas questões e o melhor, para a questão da sua prova. O que a gente quer passar aqui para vocês é isso. É o fundamento, todo o conhecimento da banca no CEP para você acertar a sua questão lá na hora da prova. Então vamos lá. Primeira questão, CEP 2006. São pessoas jurídicas administrativas, exceto. É uma forma de questão que a NUCEP gosta muito. É cobrar esse exceto. Nesse tipo de questão, temos 4 itens que são corretos, mas não são o gabarito. Por quê? Porque ela está pedindo a exceção. Ela está pedindo o item incorreto. Então, ela fala, são pessoas jurídicas administrativas. Então, em 4 itens, eu tenho pessoas jurídicas administrativas. E em um, eu não tenho. É a exceção, que é o gabarito. Antes de resolver, como eu falei, o curso aqui não é apenas questões, é questões comentadas e explicadas. Vou passar aqui um pouquinho de teoria para vocês. Existe o que é chamado pessoas políticas. Vou abreviar aqui para chegar a tempo, mas aí no seu material tem sempre uma folha, um caderno aí do lado, que vai ser sempre assim na aula. Vou estar sempre puxando aqui o material aqui para explicar para vocês. E vou estar abreviando para a gente ganhar tempo, né? Tem que ser dinâmico aqui o curso. Pessoas políticas
e pessoas administrativas. Essas pessoas políticas é o que é conhecido como entes federativos. Anote aí, pessoas políticas, entes federativos. É a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. São chamadas de pessoas políticas porque possuem a capacidade de legislar. Essas pessoas políticas, elas possuem a capacidade para legislar. Capacidade política, também chamada. Já as pessoas administrativas não possuem. Então anota aí. Pessoas administrativas não possuem a capacidade de legislar. Apenas as pessoas políticas, os entes federativos. Essas pessoas políticas também pode ser chamado de administração direta. Pode vir na sua prova também com esse nome, é o mais comum. Administração direta. As competências desses entes são extraídas diretamente da Constituição Federal. Pronto. Feito essa revisão, vamos agora revisar pessoas administrativas. Pessoas administrativas, a conhecida fase. Mnemônico aí para você memorizar. Que é fundação pública, anote aí, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Como eu já falei, elas não possuem capacidade de legislar e as competências delas são extraídas da lei e não da Constituição Federal. Importante você fazer essa diferença. E essas pessoas administrativas são conhecidas como administração indireta. Também pode ser chamado o seguinte, pessoas políticas podem ser chamadas de entes políticos. E pessoas administrativas podem ser chamadas de entes administrativos. Anotou aí essas diferenças? Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Você pode assistir quantas vezes você quiser esse vídeo aqui. Então, pode voltar para depois ir anotar. Então, vamos lá. Primeira questão. São pessoas jurídicas administrativas, etc. Pessoa jurídica administrativa a gente viu. Quem são? É a fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, a autarquia está aqui, fundação está aqui, empresa pública está aqui e sociedade de economia mista está aqui. Tribunais de arbitragem. Não, não são pessoas jurídicas administrativas, não. Portanto, está aqui o nosso gabarito, que tem D. Beleza? Primeira questão, tranquila. A gente vai seguir esse esquema. Resolver questões, explicar, passar alguns mapas mentais. Eu vou precisar muito que você anote algumas coisas aí, então deixa o material já separado. Como eu falei, qualquer coisa para não perder a linha de raciocínio aqui, você pode voltar e depois ir copiando com calma. Segunda questão. Quanto à organização administrativa, assinale a alternativa incorreta. Novamente, a banca que é a alternativa incorreta. Cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com o enunciado da banca no certo. Não pode chegar, segunda questão, baixar a cabeça e ir resolvendo. Não. Tem que analisar o enunciado, saber se a banca quer o item correto, o item incorreto. Então, essa questão vai falar de descentralização, centralização, desconcentração. Vamos aqui para o quadro em branco novamente, aqui também tem um mapa mental. Como já foi explicado, né, as pessoas políticas, que é chamada de administração indireta, administração direta, aliás, desculpa, administração direta, elas mesmas podem realizar o serviço público. Administração direta aqui, quem é? União, Estado, Distrito Federal
e os municípios. Pode prestar saúde, educação, previdência social, segurança pública, quando eles mesmos estão prestando, quando a União mesmo está prestando, o Estado, o município, é um fenômeno chamado de centralização. Eles estão centralizando ali tudo dentro deles. Tudo é a União que resolve, tudo é o Estado que resolve. Por isso que a administração direta também é chamada de administração centralizada. Já quando, por exemplo, a administração direta cria uma nova pessoa jurídica para realizar esse serviço público, um exemplo, a União criou o INSS, uma autarquia federal, para cuidar da previdência social. Esse fenômeno da criação de uma nova pessoa jurídica é chamado de descentralização. Está criando uma nova pessoa jurídica, que no caso aqui do exemplo é a administração indireta, é a fase que a gente já estudou. Beleza. Só que a administração direta, ela pode criar também órgãos públicos. E anote, órgão público não é pessoa jurídica. Órgão público não possui personalidade jurídica. Quando a administração cria órgãos públicos que não são pessoas jurídicas, é chamado de desconcentração. Por quê? Porque o órgão ele está aqui dentro. Ele faz parte da administração direta. Eu não criei uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Por exemplo, a Secretaria de Saúde de um município é uma nova pessoa jurídica? Não. Ela está ali, ó, hierarquicamente vinculada ao município. O Ministério é uma nova pessoa jurídica? Não. É um órgão público. A criação de órgãos é feita, o fenômeno é chamado de desconcentração. A desconcentração também pode ocorrer aqui. Por exemplo, tem uma autarquia, o INSS, e o INSS cria vários órgãos dentro dele. Ó, aqui é o setor de benefício por invalidez, aqui é o setor de aposentadoria, aqui é o setor da perícia médica. Então, esses setores aqui são vários órgãos criados dentro do INSS, dentro de uma autarquia. Então, cuidado com isso, é grande pegadinha de prova. Falar que a desconcentração só pode ocorrer na administração direta. Não. Desconcentração é criação de órgãos. É uma pessoa jurídica criando um órgão. A administração direta. A União criando um órgão. Desconcentração. A administração indireta. Uma autarquia. Sociedade de economia mista. Empresa pública criando um órgão é também desconcentração. E quando eu faço a extinção desse órgão, aí eu tenho a concentração, o efeito inverso. Beleza. Então, vou até passar aqui para o mapa para você compreender. Ó. Desconcentração, CO, aí puxa aqui, ó, cria órgãos, CO, cria órgãos, está aqui, ó, desconcentração. Órgão não é pessoa jurídica, como se fosse um braço. Como se o robozinho aqui fosse uma pessoa jurídica e tivesse vários órgãos, que são braços dele. O que um braço faz, quem responde? Quem responde é a pessoa jurídica. Já a descentralização, CE, aqui, ó, cria entidades. CE cria entidades. E a descentralização é a criação de uma nova pessoa jurídica. Então, beleza, vamos agora para a questão. Item A. O processo de descentralização administrativa ocorre quando se distribui competências materiais entre unidades administrativas dotadas de personalidades jurídicas distintas. Descentralização administrativa ocorre quando se distribui competências entre unidades administrativas dotadas de personalidades jurídicas distintas. Vamos lá.
Vamos procurar o gabarito aqui. A centralização administrativa ocorre por meio de lei específica. Determinada atribuição anteriormente descentralizada é devolvida à administração direta. Então, a centralização vai ocorrer por meio de lei quando ocorre, quando devolve aqui, falando de outra forma, a atribuição anteriormente descentralizada é devolvida à administração direta. O item B está na cara, está correto, né? Centralização realmente. Quando eu crio uma pessoa jurídica, eu estou descentralizando. Faça a extinção dessa pessoa jurídica e volta a competência para mim. Eu estou centralizando. Item C. O resultado concreto da desconcentração administrativa é a criação de diferentes órgãos, entendidos estes como unidades administrativas desprovidas de personalidade jurídica, que também corretíssimo o item C sem nenhuma dúvida, né? Foi o que eu já expliquei. Desconcentração cria órgãos. Órgãos não possuem personalidade jurídica. É o que diz o item C. Um exemplo de descentralização se verifica quando a entidade política, União, Estado, Município ou Distrito Federal, por meio de convênio, transfere alguma ou algumas de suas atribuições a entidades que irão compor as suas respectivas administrações indiretas. E aí? Aqui tem um algo a mais, né? Vamos deixar para explicar depois. A vedação constitucional de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado não inclui a vedação da definição de novos modelos ou critérios de distribuição de competência entre os entes federativos. E aí, qual o item correto? A vedação constitucional de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado não inclui a vedação da definição de novos modelos ou critérios de distribuição de competência entre os entes federativos. Tá ok. Forma federativa de Estado. São vários entes autônomos. União, Estado, Distrito Federal e município. Existe um critério de distribuição de competências. Eu vou distribuir competência para esses entes. A União está lá na artigo 20, 21, seguintes da Constituição. Compete à União, compete aos Estados. Então, eu estou modificando essas competências, eu não estou modificando o Pacto Federativo, não. Eu não estou abolindo a forma federativa de Estado, não. Item A. O processo de descentralização administrativa ocorre quando se distribui competências materiais entre unidades administrativas dotadas de personalidades jurídicas distintas. Tá ok? Tá correto aqui o item A. Descentralização. São unidades administrativas dotadas de personalidades jurídicas distintas. Corretíssimo aqui o item A. Na descentralização ocorre a criação de duas pessoas jurídicas. Para eu entender por que está errado. Realmente, a descentralização é a transferência da União para a administração indireta, como o item diz. Mas ele falou aqui, ó, por meio de convênio. E não é através de convênio, é através de lei. A lei vai criar uma autarquia, vai criar uma fundação pública de direito público, vai autorizar a criação de uma fundação pública de direito privado, vai autorizar a criação de uma sociedade de economia mista e a lei vai autorizar a criação de uma empresa pública. Então, segunda questão, item D. Já teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas com atenção, dá hora para resolver. Vamos agora, terceira questão no CEP 2014. Dentre as assertivas abaixo, marca aquela que indica um serviço descentralizado e concentrado ao mesmo tempo. Pô, questão boa, fantástica, foi o que eu falei para vocês ali. Então, o que ele quer? Ele quer um serviço que seja descentralizado e concentrado ao mesmo tempo. Então, é um serviço da administração indireta, por exemplo, e que seja concentrado. Uma autarquia sem subdivisões internas. Uma autarquia sem órgãos. Logo a letra A, você consegue entender que é o gabarito? Por quê? Uma autarquia foi criada por
descentralização. Quando ela não tem órgãos públicos, é porque ela está concentrada. Lembra que eu expliquei? Se uma autarquia criar um órgão público, ocorre a desconcentração. Então, a letra A, autarquia sem subdivisões internas. É o nosso gabarito, como ele pediu. Um serviço descentralizado, está aqui, autarquia. É uma descentralização. E concentrado ao mesmo tempo. Quando ela não tem subdivisões internas, quando ela não tem órgãos públicos, é porque está concentrado. Beleza? Presidência da República, não. Que é um órgão da administração direta. Ministério da Educação também é um órgão da administração direta, aliás. Departamento de Filosofia da Fundação Pública Monte Sinai. Não. Fundação Pública é descentralizado. Se tem um departamento, que é um órgão, porque ele desconcentrou. Está errado também. Sociedade de Economia Mista e suas superintendências. Não. Aqui, ó, você verifica exemplo de um serviço descentralizado e desconcentrado ao mesmo tempo. Verificou? Você conseguiu entender? A sociedade da economia mista é uma descentralização. A criação de superintendência é uma desconcentração. Então, beleza aí. Ministério do Planejamento não, portanto, o gabarito item A. Tranquilo. Quarta questão, no CEP 2014. Questão agora de poderes administrativos. A faculdade que dispõe a administração pública de aplicar sanções relativa a infrações funcionais de seus servidores é característica do... Então, vamos lá. A faculdade que dispõe a administração de aplicar sanções. Toda vez que você for resolver uma questão de poderes e verificar o nome aplicar sanções, você puxa já a anteninha para poder disciplinar e poder de polícia. Essa questão se resolvia facilmente. Por quê? Porque falou aplicar sanções e não tem o poder de polícia. Então, já está aqui, tem seu gabarito. Acabou. Pronto, simples. Mas a gente vai explicar. Porque tem questões que dificultam da própria banca no CEP. Então, quando você vê aplicar sanções, como eu falei, já puxa setinho. Poder disciplinar ou poder de polícia. Aqui ele falou infrações funcionais de servidores públicos. Então, realmente é o poder disciplinar. Por quê, professor? Vamos aqui para o mapa mental. Aplicar sanções, como eu falei, pode ser o poder disciplinar ou o poder de polícia. O poder disciplinar, ele aplica sanções aos servidores públicos particulares com vínculo especial. Tem que possuir um vínculo com o Estado para receber uma sanção do poder disciplinar. Tem que realizar uma licitação, por exemplo, um contrato administrativo. Um aluno de escola pública, um presidiário, é um particular que tem um vínculo com o Estado. Já o poder de polícia, ele aplica sanções aos particulares em geral. Então, cuidado com isso daí. Uma multa de trânsito, por exemplo, é aos particulares em geral. É poder de polícia. E eu apresento para você esse mapa mental aqui, que resolve inúmeras questões de poderes administrativos da banca no CEP. São 4 poderes principais, né? Poder de polícia, poder disciplinar, hierárquico, normativo ou regulamentar. Quando você verificar essas palavrinhas aqui, ó, esses termos, limitar direitos, liberdade, propriedade e atividades, já puxa logo para o poder de polícia. Aplicar sanções aos particulares em geral, poder de polícia. Poder disciplinar, aplicar sanções aos servidores públicos e aos particulares, mas esses particulares precisam ter, precisa ter um vínculo com o Estado. Poder hierárquico, o que faz o poder hierárquico? Ordenar, fiscalizar, dar ordens, rever atos, subordinação e hierarquia. É também competência do poder hierárquico o quê? A delegação e a vocação de competência. Já o poder normativo. O poder normativo existe a regra e a exceção. Qual é a regra? Edição de decreto para garantir fiel execução à lei. É o poder normativo. A exceção, decreto autônomo. Beleza. Em outras aulas a gente aprofunda mais, mas eu quero que você guarde esse mapa mental aqui, porque ele resolve inúmeras questões. Bora ver aqui.
Quinta questão no CEP 2009. Considerando os poderes administrativos, relacione cada poder com o respectivo ato administrativo ou a respectiva característica. Então, está aqui, poder regulamentar, poder vinculado, poder de polícia, hierárquico e disciplinar. Poder vinculado é aquele que a lei diz como é que tem que ser feito daquela forma, é vinculado. Está lá na lei. Não tem margem de liberdade, não tem margem de escolha. Diferente do poder disciplinar. No poder discricionário, aliás. No poder discricionário, a lei dá uma certa margem de escolha, certa margem de liberdade. A gente pode fazer um juízo de valor. A lei chega e diz, ó, você tem hipóteses para praticar determinado ato. E o agente público pode escolher dentro dessas três hipóteses. Então, isso é o poder discricionário. Já o poder vinculado, a lei diz, não, você tem que fazer dessa forma e pronto. Porque o agente público atua pelo princípio da legalidade. Só faz o que a lei autoriza ou determina. Então, vamos lá. Apreensão de alimentos impróprios para o consumo. É qual poder? Poder regulamentar? Não. Poder regulamentar tem a ver com decreto. Poder vinculado? Não. Poder de polícia? Opa, o poder de polícia ele restringe propriedade, direitos, aplica sanções aos particulares em geral. Apreensão de alimentos impróprios para o consumo. É uma sanção a um dono de um estabelecimento, de uma lanchonete, por exemplo, que está vendendo alimento impróprio. Então, essa sanção é um particular em geral. É, portanto, de polícia. Então, vou até colocar só o númerozinho, né? 3, poder de polícia. Expedição de decreto para correta execução de lei. É o que? Poder regulamentar. 1. Penalizar servidores infratores de deveres funcionais. Que? Poder disciplinar. 5. Concessão de aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, quando o servidor completa, por exemplo, 75 anos, pronto, ele é aposentado compulsoriamente. Não tem essa, eu vou ficar mais um dia. Não, completou 75 anos, vai ter que sair. É um ato vinculado. Então, é poder vinculado, item 2. Delegação de competência, poder hierárquico, 4. Portanto, 3, 1, 5, 2 e 4. Item C, né? Viu aí como o mapa mental ajuda? Tudo estava aqui no mapa, né? Todos os itens aí estavam no mapa mental. Dava para resolver facilmente, por isso imprime esse mapa mental aí, coloque junto dos seus materiais. Ele é muito importante, vai lhe ajudar bastante aí nas questões da banca no CEP. Seja questão, no CEP 2009, em relação aos princípios que informam o regime jurídico administrativo, identifique a alternativa correta. O princípio da legalidade é incompatível com a discricionariedade administrativa. Não, está errado. A gente explicou o que é esse poder discricionário, né? Uma certa margem de liberdade, de escolha que a lei confere. Por que diz o princípio da legalidade? A gente só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Mas a lei chega e diz, olha, eu vou lhe dar uma certa margem de liberdade. A lei, o agente público não pode extrapolar a lei, não. Se a lei diz, ó, você pode fazer essa conduta da forma A, B e C. Ele só pode fazer da forma A, B e C. É, por exemplo, eu passei um trabalho para vocês e disse, olha, esse trabalho pode ser digitado ou escrito. Só recebo dessa forma. E você pode me mandar pelo e-mail ou me entregar pessoalmente. Eu dei uma certa margem de escolha. Você pode mandar por e-mail ou pode me entregar pessoalmente. Poder discricionário, como se eu fosse a lei. Você não pode chegar e dizer assim, você é o agente público. Professor, eu posso mandar pelo WhatsApp? Não. A lei só disse que era por e-mail ou pessoalmente. Então, respeita a lei sim, está dentro dos limites legais do poder discricionário. Portanto, o item A está errado e isso é muito importante. O princípio da eficiência vincula-se à noção de administração patrimonialista. Não. O princípio da eficiência é a administração gerencial, nova administração, a partir do ano de 1998. O último princípio aí incluído na Constituição Federal. Já foi cobrado isso em prova. O princípio da eficiência foi incluído
no ano de 1998, tem a ver com administração gerencial, não administração patrimonialista. A exigência constitucional de concurso público para investimento em cargo ou emprego público, salvo as nomeações para o cargo de confiança, tem fundamento no princípio da isonomia. Está correto aqui, né? Princípio da igualdade. Também poderia ser princípio da impessoalidade. Eu preciso de gente para trabalhar, eu sou administração pública. É como se eu fechasse os olhos e dissesse assim, vou fazer uma prova. Quem passar, passou, vou chamar, não quero saber quem é. Princípio da isonomia, todo mundo é igual. Quem estudou vai passar. Estudou ali, se dedicou, teve persistência, disciplina. Não existe ninguém melhor do que ninguém em concurso público. Existe aquele que se esforça mais do que o outro. Então, pronto, beleza. Diferente, se eu tenho 5 empregos ali na Polícia Civil, tenho 5 empregos ali na Cefaz do Piauí. Eu vou colocar meus parentes, como ocorria antes da Constituição Federal de 88, né? Na Constituição, não. Através de concurso público, princípio da isonomia, princípio da impessoalidade, correto. Letra D. O princípio da impessoalidade está vinculado à limitação da discricionariedade administrativa. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. A discricionariedade está limitada pelo princípio da legalidade, né, logo do início, porque é a lei que confere a liberdade, é a lei que confere a liberdade do poder discricionário, então já vem o princípio da legalidade limitado, e também 2 princípios aí, proporcionalidade e razoabilidade. Não tem nada a ver com o princípio da impessoalidade. Tem o exercício do poder de polícia prescinde da observância do princípio da legalidade, haja vista a supremacia do interesse público. Cuidado com essa palavrinha aqui, ó, circular aqui do tamanho do mundo. Prescinde. Ela confunde muito, porque você pensa que é precisa. Não, prescinde é dispensa. Eu posso dispensar. Imprescindível é que eu não posso dispensar. Anote isso daí. Então, o exercício do poder de polícia prescinde, ele dispensa a observância do princípio da legalidade de forma alguma. O agente público atua conforme a lei. Então, está errado o item E. E o nosso gabarito é o item C. Beleza, viu aí? Questões boas, questões bem elaboradas da banca no sério. Agora, 7ª questão. Alfredo, funcionário público, é assíduo, pontual, subordinado ao superior hierárquico, mas ao imprimir documentos, utiliza sempre de mais folhas de papel do que o necessário. Pode-se afirmar que Alfredo está nessa situação do princípio constitucional denominado. Então, vamos lá. Princípio da impessoalidade. O que é que ele diz? Tratar todos da mesma forma, atuar com a finalidade pública. Tem alguma coisa a ver aqui com o item 7? Questão 7? Não. Princípio da legalidade. A gente público tem que atuar conforme a lei. Só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Tem nada a ver com o item 7. Moralidade. Atuar conforme a ética, moral, bons costumes, justiça. Publicidade. Publicar os atos administrativos. Cuidado, não são todos os atos administrativos que eu devo publicar. Existe lá a questão do sigilo, né? Pegadinha grande de prova. E o gabarito é o princípio da eficiência. Por quê? Porque realmente o princípio da eficiência está ligado, anote aí, com a economicidade, com a produtividade, com os resultados reduzindo os custos, com a sustentabilidade. Como assim, professor? Como foi explicado na questão anterior, a partir do ano de 1998 foi incluído no Brasil uma nova forma de administração, chamada administração gerencial. Então, ela é baseada nisso. Eu trazer o resultado, mas eu reduzir custos. Eu reduzir a burocracia administrativa. Não precisa de papeladas, não. Reduz os papéis. Vamos ser mais dinâmico. Então, quando o Alfredo ele imprime documentos mais do que o necessário, ele está ferindo o princípio da eficiência. Eficiência é economia, reduzir gastos. É eu trazer o resultado, mas eu reduzir os gastos. Então, item B, nosso gabarito. Questão muito boa também, no sério, 2006.
Oitava questão. O poder de autotutela da administração pública tem por fundamento, notadamente, os seguintes princípios. O que é esse princípio da autotutela muito cobrado pela banca no CEP? É cobrado dentro de princípios e cobrado dentro de atos também. Nem pense em ir para uma prova da banca no CEP sem conhecer o princípio da autotutela, de forma alguma. Vou colocar 3 aqui para vocês. Princípio da impessoalidade, princípio da segurança jurídica e princípio da autotutela. Nem sonhe, como diz minha avó, nem vá dormir para sonhar em ir para uma prova sem conhecer esses 3 princípios. Vou repetir. Impessoalidade, autotutela e segurança jurídica. Lógico que os outros também são cobrados, são importantes, tem que conhecer. Mas eu digo assim, esses 3 são os mais cobrados, são os mais importantes para a banca no CEP. O poder de autotutela da administração pública tem fundamento, notadamente, os seguintes princípios. Então, vamos lá. Autotutela é a administração pública poder analisar os atos administrativos e invalidar aqueles que forem ilegais e revogar aqueles que forem legais. Então, não tem nada a ver com a publicidade, tem nada a ver com a impessoalidade, tem nada a ver com a continuidade de serviço público, muito menos com a eficiência. O poder de autotutela está ligado com a legalidade, porque eu vou anular os atos ilegais e com a supremacia do interesse público. Quando o agente público revoga um ato por conveniência ou oportunidade, é por conta do princípio da supremacia do interesse público. Aquele ato não é mais conveniente para o interesse público, então eu vou revogar aquele ato. Viu? Sacada boa da banca no CEP, questão muito boa. Porque eu anulo o ato se ele for ilegal, princípio da legalidade. E eu vou revogar o ato se ele for legal, mas não for mais conveniente ou oportuno. Supremacia do interesse público. Show de bola, o item é. E vamos revisar. Como eu falei, muito importante. Aqui é o princípio da autotutela. Anulação e revogação. Memoriza esse mapa mental que você resolve inúmeras questões da banca no CEP. Anulação. Eu vou anular um ato. Por qual motivo? Por ilegalidade. Eu vou anular um ato ilegal. Professor, eu posso revogar um ato ilegal? Não. Revogação, ela ocorre um ato legal. O ato está corretíssimo. Mas não é mais conveniente, não é mais oportuno. Não agrada mais ao interesse público. Então, nesse caso, eu vou revogar esse ato. Se o ato foi legal, eu vou anular. Quem é que pode anular? Administração pública e poder judiciário. Quem é que pode revogar? Somente a administração pública. O poder judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo para adquirir poder executivo. Cuidado com isso. Mas ele pode anular. Ele pode analisar a legalidade. O poder judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo praticado pelo poder executivo. Os efeitos da anulação são ex tunc. Eles retroagem, voltam para trás, T de trás. Revogação ex nunc. N de nunc não retroage. É daqui para frente. A natureza da anulação. Decisão vinculada. O ato é ilegal, eu vou ter que anular. Já a revogação, decisão discricionária. Eu vou analisar a conveniência, fazer um juízo de valor, analisar o mérito administrativo, eu escolho se eu revogo. O alcance da anulação. Atos discricionários e vinculados. Os dois. Já a revogação, os discricionários. O prazo da anulação, 5 anos. Revogação, não tem prazo. Agora, cuidado. Esse prazo de 5 anos é para terceiros de boa-fé. Se você agiu de boa-fé, um ato só pode ser colocado, mesmo ilegal para você, dentro de 5 anos. Passou 5 anos, não vai mais poder. Por quê? Por conta do princípio da segurança jurídica. Eu tenho que garantir a estabilidade das relações jurídicas. Então, se agiu de boa-fé, a administração tem 5 anos para anular esse ato, que é ilegal. Não anulou, já era, não pode anular mais não. Já se agiu de má-fé, se agiu de má-fé, não tem prazo. A qualquer momento ele pode ser anulado. Beleza? Vamos resolver aqui. Nona questão no CEP 2012.
Acerca da invalidação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A administração pública, constatando a ilegalidade do ato administrativo já publicado, não pode anular, devendo aguardar a decisão judicial que decrete a invalidação do referido ato administrativo ilegal. Tá ok? Tá errado. A administração pode anular sim o ato ilegal. Não precisa esperar o Poder Judiciário, não. Os dois podem anular. Tanto a administração, de ofício, pode lá anular, e o Poder Judiciário, quando é provocado, pode também anular. Então, está errado o item A, que diz que a administração tem que aguardar a decisão judiciária. Não. Ela mesma pode anular de ofício. Constatando a ilegalidade do ato administrativo, a própria administração deve revogá-lo. Opa, olha o mapa mental. Ilegalidade, eu vou fazer o quê? Eu vou anular. Então, item B está errado. Constatando a ilegalidade, a própria administração deve anular. Constatando a ilegalidade, o ato administrativo, somente o Poder Judiciário pode invalidá-lo. Opa, esse mapa mental aqui, ó, matou a questão da NUCEP aí. Por quê? Porque a administração pública e o Poder Judiciário podem anular. E a questão diz que somente o Poder Judiciário pode invalidar. Não. É o Poder Judiciário e a administração pública. Somente por decisão judicial transitada em julgado é que o ato administrativo pode ser anulado, dado que o ato administrativo goza da presunção de legitimidade. Nada a ver. Questão aqui do transitado em julgado. Eu não preciso esperar o trânsito em julgado para anular um ato, não. De forma alguma. Acostume-se que tem umas questões do CEP, uns itens, que eles viajam mesmo. Aí tem uns aqui que eu vou dizer para vocês, o que tem a ver? Não tem nem como explicar, porque é viajando mesmo. Aquele item que você já olha assim em menos um. O item é constatada a ilegalidade do ato administrativo, a própria administração deve anulá-lo. Corretíssimo. Ele não falou que somente a administração, né? Só disse assim, constatou a ilegalidade, a própria administração deve anulá-lo. Sim, ela deve anular, como também o Poder Judiciário anular. Correto, o item é. Vamos agora, 10ª questão, no CEP 2014. A qualidade do ato administrativo pela qual este pode se impor a terceiros, independentemente de sua concordância, decorre do... Vamos aqui para o quadro em branco. O ato administrativo, ele tem 4 atributos: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A presunção de legitimidade, o que diz ela? São atributos do ato administrativo. O ato administrativo presume-se legal. A partir do momento que é editado, eu presumo que aquele ato é legal. Mas essa presunção é relativa. Por quê? Porque se o ato foi legal, a administração pública e o Poder Judiciário pode anular. Beleza? Então, presunção de legitimidade. Presume-se que o ato é legal. Então, vem a presunção de veracidade, que esse ato é verdadeiro, está de acordo com o ordenamento jurídico. Autoexecutoriedade. Essa é importante, você pode estar até aqui, né? Aqui na frente. Autoexecutoriedade, o que é? A administração pública pode praticar o ato sem precisar pedir autorização ao Poder Judiciário, sem uma prévia anuência, pode vir esse nome na sua prova, do Poder Judiciário. Então, isso é a autoexecutoriedade. A administração pratica o poder de polícia, por exemplo, pratica o ato administrativo, não precisa pedir permissão, autorização, eu posso fazer isso? Não. Pelo atributo da autoexecutoriedade. Tipicidade é um atributo que nem deveria existir, mas está aí. Que para cada ação do ato administrativo existe uma figura na lei tipificada. É pelo princípio da legalidade, né? O agente público só faz o que está na lei. Então, para cada ato que ele pratica, existe algo na lei autorizando lá, determinando. Muito simples. E a imperatividade é o praticar o ato administrativo sem a necessária concordância do particular. Não precisa que você queira que o ato seja praticado, não. Por exemplo, o guarda de trânsito, quando ele manda você parar ali, aquilo ali é um ato administrativo. E ele não vai querer saber se você está concordando ou não, se você está apressado ou não, se você tem um compromisso, não. Ele está ali atuando, ele mandou você parar, você vai ter que parar, porque aquilo ali é um ato administrativo
e tem o atributo da imperatividade, que é o quê? Ele vai ser praticado independente da sua concordância. Eu não quero saber qual é a sua opinião, não. Sou aqui uma autoridade, estou praticando o ato e pronto. Então, com isso, a qualidade do ato administrativo pelo qual este pode se impor a terceiros, independente de sua concordância, decorre do, cadê? Atributo da imperatividade. Item E. A gente ainda fez uma revisão aí com os outros atributos, né? Com isso, a gente finalizou o nosso primeiro simulado da banca no CEP. Aí, várias questõezinhas. Vamos ter vários outros aí, seguindo sempre essa linha de raciocínio, resolvendo a questão, explicando, comentando todos os itens, para você conhecer o fundamento da banca, saber a linguagem. A partir do segundo simulado, você já vai conhecer, já vai ter uma repetição em alguns termos da banca. Você olha assim a questão, já dá aquele, isso que eu já vi. Então, é isso aí que eu quero passar para vocês. Um forte abraço a todos e bons estudos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Não deixa a dúvida guardada, não. Pode mandar.